o mar é o cartão postal de Cabo Frio, você já sabe. Mas se eu te contar que existe uma biodiversidade enorme, lindíssima e bem pertinho daqui. Estamos falando da restinga, uma vegetação que anda lado a lado com a praia e que esconde um potencial enorme. E a gente vai te contar o porquê. Vem com a gente! Hoje nós vamos conhecer a trilha do Morro do Vigia, que fica ali pertinho da Praia do Peró. Essa trilha está considerada ali de fácil a moderada, de cerca de 860 metros. E o tempo de subida vai de 30 a 60 minutos, a depender de quem está subindo. Um destino bem conhecido para quem visita a cidade, mas pouca gente conhece o ecossistema que existe aqui. Vamos? Já estamos aqui na trilha do Morro do Vigia, eu estou com o Davi, que vai falar um pouquinho pra gente desse ecossistema. Mas Davi, começa falando um pouquinho pra gente do seu trabalho e a sua relação com a Restinga. Perfeito. Então, atualmente eu trabalho no projeto de monitoramento de praias, né, pelo Instituto Albatroz. Ali eu sou auxiliar de campo e nós realizamos o monitoramento de praia, né? Então, todo esse monitoramento de praia da região de Cabo Frio, parte de Arraial e de Búzios também. Eu tenho uma relação muito forte em relação com o mar, com o Restinga. Então, desde pequeno, né? Meu pai, que ele era pescador, então a gente sempre, já desde pequeno eu tinha essa relação muito forte. E também eu trabalhei durante 2 anos com a revegetação de restingas, especificamente mais nessa área. Atualmente hoje eu trabalho com resgate de animais, então a gente faz um monitoramento realizando resgate de animais marinhos. Mas eu trabalhei 2 anos com toda a revegetação dessa área e conservação também. Além de toda a parte de educação ambiental, que era muito importante para a gente estar fazendo ali, né, no entorno durante todo o meu período de faculdade. Então, com a Restinga, eu tenho essa relação tanto profissional quanto pessoal. Acabou que misturou os dois. Que bacana. Então vamos lá? Vamos conhecer a trilha e conhecer um pouquinho mais desse ecossistema. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo claro de alguns dos indivíduos que são muito comuns na Restinga e que têm uma função ecológica muito importante. A gente está vendo aqui uma bromélia, né? E a bromélia ela tem algumas características que possibilitam a manutenção da vida, não só a manutenção, mas também a preservação, a reprodução de alguns animais. A Restinga ela tem uma característica muito forte da ausência de água. Essa ausência de água, água doce, claro, ela faz com que esse ambiente seja muito mais inóspito, né? Então, vários animais vêm aqui tanto se abastecer, Sim. Esses animais também, eles vêm aqui pegar essa água, esses animais vêm se reproduzir aqui dentro. Tem animais que conseguem se esconder, né, dentro das bromélias, então é uma característica muito importante. Essa especificamente, estão vendo, né, já tem água ali dentro. Então, é algo que é comum, que a gente sempre vai ver, e a bromélia tem uma importância gigantesca dentro das restingas. Muito legal. Olha, aqui também nós temos um outro exemplo bem legal de uma das plantas nativas que são muito comuns na nossa restinga. Ela é muito comum na nossa restinga, que é a aroeira. E aqui a gente tem uma aroeira que ela, né, já está aí com os frutos dela, né, teve toda a parte de frutificação. E a aroeira ela é muito utilizada, né, tanto na preservação, mesmo quando a gente vai fazer um reflorestamento ou algo do tipo, elas são muito importantes porque elas fazem essas moitas, e essas moitas são importantes para que você consiga agrupar o máximo de plantas ali, né, o máximo de vegetais. A aroeira especificamente, ela tem uma função ecológica muito importante, servindo tanto como alimento de algumas plantas, de alguns animais, aliás. Nós temos também a utilização dela na medicina, uma planta que ela é muito utilizada na nossa medicina, então na nossa própria comunidade nós utilizamos muito a casca da aroeira, até mesmo o fruto dela, ela é utilizada como tempero, então ela tem uma importância muito, muito grande.
E a aroeira, além de todas essas utilidades tecnológicas, alimentares, medicinais, também serviu de inspiração para um grupo musical. O forró de Aroeira nos mostra que a restinga também é cultura viva. A aroeira e o forró fazem parte da nossa cultura tradicional. A aroeira representa a terra, representa a identidade local e evidencia esse sentimento subjetivo que une as pessoas, o pertencimento. Assim como a semente da aroeira tem alto valor econômico, o forró também tem. Mas mesmo assim, os dois seguem acessíveis. A aroeira está disponível para quem quiser colher e o forró é, como se diz por aqui, super acessível. Une gente de todas as idades, crenças e ideologias. David, tudo que a gente está conversando aqui sobre esse ecossistema maravilhoso, eu acho que é importante a gente falar também da parte medicinal, assim, de dar uma relevância para isso. Por quê? Porque muitas pessoas têm essa ideia da restinga como algo distante, como lá na restinga, como se isso não fizesse parte, né, da nossa vida. E como se o meio ambiente fosse uma parte excluída, não tem esse sentimento de pertencimento. E até na saúde tem esse conceito de uma só saúde, ou seja, quando eu cuido do animal, eu também estou cuidando da saúde humana. Quando eu cuido do meio ambiente, eu também estou cuidando da saúde humana. Então, eu acho muito importante a gente trazer, lembrar as pessoas que ao cuidar da restinga, eu também estou cuidando da saúde. Eu queria que você citasse para a gente pelo menos aí umas duas árvores, duas plantas que a gente encontra aqui na restinga e tem um valor medicinal importante para o homem. Perfeito. A restinga a gente consegue tratar os antes da gente utilizar na medicina. Uma delas é a aroeira. A aroeira é muito utilizada para cicatrização de machucados, né? Às vezes não só em humanos também, em outros animais também. As pessoas usam, é bem utilizar. E tem a pitangueira também. E a pitangueira ela é utilizada para combater febre, né? Muitas pessoas usam também quando você tem ali uma diarreia ou algo tipo, consegue combater. Então, ela consegue baixar a temperatura, ela é um antibiótico natural. Então, na medicina a gente usa, principalmente pessoas que são da área, né? Os pescadores utilizam, então há outras formas que a restinga também tem a sua importância. Estamos na trilha do Morro do Vigia, com essa paisagem da Praia das Conchas, que está localizada dentro de uma restinga. Mas o que é restinga, afinal, Davi? Então, a restinga ela é um ecossistema que está dentro do bioma da Mata Atlântica. A restinga ela tem característica muito única, muitas características únicas, e que elas podem ser listadas aqui. Atrás da gente dá para a gente ter uma dimensão de como é uma restinga, de como a restinga funciona. Então a gente tem ali toda a parte das dunas, né, as dunas da praia, e a restinga nada mais é do que essa vegetação que vai cobrindo a parte atrás das dunas, ou a parte por cima das dunas, toda essa parte litorânea. Então, estão vendo que a ondulação, embora a maré agora esteja na maré baixa, a ondulação ela vai chegando. Então, por exemplo, se a maré estiver cheia, ou um caso de ressaca, se a maré quiser avançar, quiser ir para frente, a vegetação consegue segurar as dunas. Então, não tem um avanço desse substrato, desse solo da restinga para trás. Então, ela tem essa importância de segurar, de fixar. Conversamos com o senhor José Paulo, que trabalha como vendedor na Praia do Peró. Ele nos mostra na prática a importância da restinga. Eu trabalho aqui na Praia do Peró desde os anos 90 aqui. 92, por aí. Tá. Não tinha vegetação que fala ali, não tinha, areia, ocupava lá em cima, o calçadão, aí fizeram aquela beirada ali para segurar a areia, e quem mata também ali para segurar a areia, para dar uma melhorada. E a areia batia e ia lá para cima. Aí chega ali, ó, segura tudinho, ó. Olha lá. Aí foi uma beleza aqui para beira da praia. Tá, não só aqui, mas na região toda já tem essa planta, já estão plantando isso aí, segurar a areia. A área do Morro do Vigia é uma unidade de conservação protegida pelo INEA.
o Instituto Estadual do Ambiente. Isso significa que existem regras específicas para visitar e preservar esse espaço. Então, a gente trabalha, né, com a fiscalização da área do meio ambiente e nós temos algumas unidades de conservação. Então, dentro do território das unidades de conservação, que é o Parque Estadual da Costa do Sol e a Potupau Brasil, na região aqui de Cabo Frio, a gente trabalha, né, para tentar minimizar os impactos causados pelos usos, né, tanto pelos visitantes quanto outros tipos de uso dentro das unidades de conservação. E a superintendência também, ela atua fora das áreas das unidades de conservação também, tentando coibir, né, a degradação ambiental na Restinga, nas áreas de duna, das praias, e juntamente com o município também. Se a Restinga desaparecesse, quais seriam os impactos? A Restinga é aquela vegetação que protege a costa, ajudando a evitar a erosão, conserva a biodiversidade e mantém o equilíbrio ambiental da região. Isso tem importância ecológica gigantesca, tanto como fonte para os animais se alimentarem, se abrigarem, se reproduzirem. Tem gaivotas, tem fragatas, todos esses animais que estão passando aqui são animais que dependem muito da Restinga, quase que exclusivamente da Restinga. Além disso, contribui para o equilíbrio hídrico, ajudando a água da chuva a infiltrar-se e manter-se no solo, o que sustenta os lençóis freáticos. Funciona também como barreira natural contra o avanço do mar, fixando as dunas, e preserva a paisagem e o patrimônio natural, o que sustenta o turismo, a qualidade de vida e a identidade cultural de toda a cidade. Caminhamos pela praia e abordamos algumas pessoas com interesse de saber como a população vive a Restinga. Será que eles conhecem esse ecossistema? E quem fez a trilha sabe que ali é uma Restinga? Eu não lembro, com certeza devo ter estudado isso na escola, mas eu não lembro ao certo o que é uma área de Restinga, né? Eu acredito que essa vegetação que está próxima ao oceano, né? Está próxima à praia, mas eu não sei exatamente muito bem o que é. Mas é bem bonito, né? Tem muitas árvores, muitas vegetações ali em cima. A gente estava até observando hoje, tem cactos também, né? Não sei o que é propriamente Restinga ali, né? Mas tem uma vegetação muito ampla ali também, né? E essa parte da Restinga, o senhor conhece? Tem alguma intimidade com essa área? Não, eu moro aqui há muitos anos, mas quase não vou nesse. Já fui no morro um pouquinho ali, Uhum. mas ali tem um caminho ali é bom para caminhar, tem lá também, sempre legal. Mas eu não sou bom de... Eu também quase não tenho tempo também, eu trabalho mais, direto, né? Aí não tem tempo para passear também. A Restinga, ela, infelizmente, ela é pouco conhecida, né, da população. Então, eu acho que as pessoas não têm nem noção da importância que ela tem para a área ambiental, né? Ela é muito importante, principalmente na época de mudanças climáticas, né? Porque ela absorve todo esse impacto das ondas, né? Então, ela freia essa velocidade das ondas. Então, ela é muito importante, principalmente para os municípios costeiros. E as pessoas muitas vezes olham para ela e acham que é só um mato, né? E não é. Ela é super importante. Então, eu acho que conhecer é a melhor ferramenta para poder preservar, né? A Restinga já vem desaparecendo e em ritmo acelerado. Segundo especialistas, a partir da segunda metade do século XX, a expansão urbana, o turismo de massa, a especulação imobiliária e as instalações portuárias intensificaram a fragmentação e a perda do habitat da Restinga. As restingas, cada vez mais, elas vêm sofrendo uma pressão antrópica, principalmente por construções urbanas, pelo turismo, pelo pisoteamento dessa área, que acaba causando, né, uma remoção da vegetação e a fragmentação desse hábitat. A Restinga é símbolo de resistência, exatamente a mesma representação da trajetória da professora e ambientalista Mena Mayal. Ela já não está entre nós, mas seu legado resiste. Ela liderou a campanha SOS Dunas e participou da fundação da Associação de Meio Ambiente da região da Lagoa de Araruama, a AMARLA, iniciativas que foram fundamentais para o tombamento das dunas de Cabo Frio como patrimônio ambiental. Galera, acho que é importante conhecer, né? Cuidar, né? Tanto a questão da... Cuidar da vegetação, cuidar da Restinga, né, como um todo. E eu acho que uma coisa muito importante que tem aqui é a questão da preservação do ambiente natural, né? Porque a gente poderia muito bem ter construções, algum tipo de condomínio, algum tipo de complexo residencial ou esportivo que seja, né? Mas não tem. Então, assim, acho que essa questão da natureza, de preservação da vegetação é muito importante porque é o que dá o diferencial pro lugar, né?
não só as praias serem bonitas, mas também essa preservação do ambiente natural, como ele é. Acho que é isso que atrai as pessoas para cá também. Né? Que continue assim, né? Que as pessoas cuidem da natureza, cuidem da Restinga, da vegetação como um todo. É lindo, tranquilo e calmo e bem limpo também. Então, acho que é isso, né? Manter o que já tem para que as próximas pessoas que possam vir, né, aproveitem também. É um ótimo local. E a conscientização não fica apenas no discurso. Na prática, diversos projetos locais estão unindo forças em prol da preservação. Um grande exemplo desse movimento é o Projeto Mais Verde. O Projeto Mais Verde é uma iniciativa que promove ações de educação socioambiental para estudantes da rede pública em 5 cidades do estado do Rio de Janeiro. São elas Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Niterói, Teresópolis e Volta Redonda. Em Cabo Frio, as aulas acontecem todas as quartas-feiras no Colégio Miguel Couto. As atividades incluem vivências em campo, produção de mudas, identificação de espécies nativas, compostagem e iniciativas de comunicação ambiental desenvolvidas pelos próprios alunos. E essa não é a única iniciativa que reverbera a educação ambiental na cidade. O Projeto Albatroz é outro exemplo de como a ciência e a comunidade caminham juntas por aqui. Num primeiro momento, o projeto passa essa ideia de que a gente está falando do animal, do albatroz, mas a gente precisa entender que o albatroz ele é um pano de fundo para a gente falar de muita coisa. E quando a gente está tentando entender a restinga e como ela se conecta com a cultura oceânica, é só a gente lembrar o quanto os ecossistemas costeiros eles são pouco entendidos na sua totalidade, como que a gente mora num ambiente rico, totalmente parte do ecossistema de restinga, de Mata Atlântica, e como a gente ainda não conhece tão bem, e sempre reforçando o quanto o ambiente onde nós vivemos ele é uma verdadeira maravilha em termos de qualidade ambiental. Ele se difere completamente da mata exuberante e úmida que nós temos no Rio de Janeiro, ou seja, nós temos aqui um recorte que mais se parece com o Nordeste do que com o próprio estado do Rio de Janeiro. Então, essas diferenças que a gente vê lá quando a gente está na praia ou quando a gente está caminhando por esses ecossistemas, a gente consegue entender melhor e saber que isso é uma riqueza que nós temos que tomar propriedade disso. Nessa caminhada, nós descobrimos que a Restinga é muito mais do que uma paisagem entre a praia e a cidade. A Restinga abriga espécies únicas, protege o litoral e carrega a história de quem vive aqui. Mas para preservar, é primeiro necessário conhecer. E talvez esse seja o maior desafio da Restinga, ser conhecida por quem passa por ela todos os dias. E é nesse paraíso que a gente termina esse episódio. Até o próximo Desbravando o Litoral. Tchau!